do Samba, lá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Sou Emerson Porto Ferreira e hoje vamos encerrar as nossas observações sobre o Carnaval Santista de 2026, né? Hoje encerramos com um tradicional quadro aqui do nosso podcast, o Arte Caiçara de Carnaval. O Arte Caiçara de Carnaval, a gente faz aqui uma breve listagem de coreógrafos, casais, baterias, sambas, né, que tiveram destaque aí, portanto, no Carnaval deste ano de Santos. Então, antes de mais nada, deixe de seguir o Sambista Depressão nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, no Twitter e no YouTube, né, principalmente aqui. Você pode aí, portanto, estar acessando. E nas plataformas de áudio, que é onde o nosso podcast é mais ouvido, né? Inclusive, então, nas plataformas de áudio, você pode ir lá curtir a página e você é atualizado quando sai um episódio novo. Então, basicamente isso. A gente vai falar aqui de Mestre Sala e Porta-Bandeira, Comissão de Frente, Baianas, Alegorias, Fantasias, Quesito Musical e o conjunto, né? Os desfiles aí que tiveram um conjunto muito grande. Deixa eu começar aqui pelos casais. Acho que esse ano a gente teve em Santos um grande dificultador para os casais, principalmente os casais do segundo dia, que foi a chuva, né? Uma chuva intermitente, né? Ela ia, voltava. Alguns desfiles a chuva se fez mais presente, em outros quase não apareceu, né? Então, os casais do primeiro dia, né? Que eles tiveram mais facilidade, mas não teve, né? Esse empecilho da pista molhada, né? Imperatriz Alvinegra, Zona Noroeste, X9, foram escolas que desfilaram praticamente na chuva, e as outras demais, né, tiveram uma pista, né, com poças de água e assim por diante. Inclusive fica aqui talvez uma cobrança, né? Eu acho que a gente tem que ter ali no Carnaval de Santos, né, e acho que não é nem questão da liga, talvez seja uma questão da infraestrutura da prefeitura, em especial ali nessa região da Zona Noroeste, um recapeamento, né, dessa pista, porque tem muitos buracos, tem muitas poças de água, né, então é uma pista que deveria ser nivelada. Desconheço a última vez que a gente teve um processo, né, de fato, de nivelamento dessa pista. Isso atrapalha principalmente os casais, principalmente as comissões de frente, e é até perigoso, né, porque é um lugar que tem muita poça, você pode ali escorregar, né, e assim por diante. Mas vamos falar aqui de casais, na sequência dos que apareceram, né? Todos muito bem, acho que casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira, eles são o supra-sumo do Unicílio de Escola de Samba. Mas eu cito aqui o Robson e Yasmin, do Império da Vila, uma fantasia muito bonita, essa mescla, né, desses Exus, né, um Exu e uma Pombagira, né, talvez fosse a representação, mas um belo balado, uma bela maquiagem, uma bela caracterização e um belo cortejo, um pouco mais simples, um pouco mais clássico dentro das apresentações de Mestre Sala e Porta-Bandeira. A Graciela e o Edgar, da União Imperial, uma apresentação esplendorosa, não é à toa que eles são a capa do nosso podcast de hoje, porque eu acho que, do meu ponto de vista, é a imagem do carnaval, desse desfile quase espetacular da União Imperial. A Graciela e o Edgar era um casal, o casal da União Imperial, mas era o casal também na Ilha de Vila Matilde, e é uma apresentação muito bonita, eles têm uma bela sinergia, uma indumentária também, semelhante, né, a do Robson e Yasmin, mas uma indumentária, né, ali nas aberturas dos caminhos de Exu, uma coreografia que tinha ali tons, né, entre o avanço e o cortejo na pista, mas também uma apresentação bem sincronizada, bem elaborada no júri, e uma apresentação ali toda bem desenhada, né? Então, uma bela apresentação dos dois, e eu acho que é a grande imagem do carnaval, uma das grandes imagens do desfile da União Imperial. Vamos para o Lincoln e a Thaís, casal da Zona Noroeste. Gosto muito da apresentação dos dois. Gosto muito da dança da Thaís, uma dança forte, mas ao mesmo tempo ali clássica, né? O Lincoln ali fazendo um cortejo muito bonito dos dois. Um desfile, uma apresentação na chuva também. Esse foi na chuva, que poderia atrapalhar, e de certa forma talvez tenha atrapalhado alguma coisa, mas
a apresentação foi muito bem feita, né? Não só deles, mas também da apresentação do pavilhão, que é o essencial dentro do quesito de Mestre Célia Porta-Bandeira. Cita aqui também o Luizinho e a Patrícia, da Sangue Jovem, uma apresentação muito bela dos dois, bem aguerrida, né? Acho que eles souberam usar muito bem o samba enredo, é um samba enredo de torcida, né? De certa forma, né? Literalmente, né? O samba enredo sobre o Santos, e eles fizeram uma apresentação muito bem desenhada, muito bem sincronizada, seja na apresentação para o júri, mas também no avanço, né? Durante todo o desfile ali da escola. O Cleia e a Giovana, que talvez sejam. Talvez seja, não. Talvez. Talvez não. Talvez. Não é talvez. O melhor casal de Santos na atualidade. Acho que eles têm uma comunicação pelo olhar. Né? Acho que o Cleia, esse lado um pouco mais sério, rígido, mas também ao mesmo tempo bastante enérgico, bastante malandreado, né? Do bailado do Mestre Sala, e a Giovana que acompanha, né, muito bem a apresentação do Clay. É um encontro que dá certo desde quando eles estavam no Brasil, e eu acho que aqui na Padre Paulo essa comunicação, né, e essa elegância dos dois continuou. E por isso que aqui, né, a gente cita eles aqui como um dos grandes casais do Carnaval deste ano de Santos. E também a gente cita aqui o Marquinhos e a Alessandra, né, da União dos Morros, uma apresentação bastante bonita, né, bastante fluida dos dois, principalmente na parte de cabine. Eu acho que dos casais de Santos foi o que mais soube usar este momento da cabine do júri, e ali, né, uma apresentação também dentro do samba, uma apresentação ao mesmo tempo leve, solta e assim por diante. Parabenizar todos os casais, né? Eu cito esses, porque eu acho que para quem estava assistindo, né? Pelo menos ali no olhar da pista, foram apresentações que tiveram ali seu destaque, seja na indumentária, seja no cortejo, seja no modo como a coreografia foi apresentada na pista. Então fica aí parabéns não só aos que foram citados, mas também aos demais casais de Mestre Sala Porta-Bandeira do Carnaval Santista. Já no quesito comissão de frente, eu cito aqui a comissão de frente do Juscelino, do Império da Vila, aquelas mulheres, né, com suas máscaras muito bem ensaiadas, uma fantasia também bastante bonita, né, que combinava com a abertura bastante luxuosa do Império da Vila. A Patrícia e a Melissa Hitt, que fizeram a comissão de frente da Real Mocidade. Gosto muito dessa ideia, né, da mescla de uma dança, vamos dizer assim, um hip hop, que era um ponto ali central da coreografia, mas ao mesmo tempo elementos, né, de uma dança um pouco mais calma, um pouco mais, vamos assim, do estúdio de dança como um todo. Então acho que essa mescla dos dois estilos fez uma apresentação muito boa, né, num bom desfile dentro das possibilidades da Real Mocidade. O Emerson Dias na Vila Matias, uma comissão de frente bastante enérgica, uma maquiagem muito predominante, né? Uma fantasia também muito forte. Acho que do grupo especial é uma das grandes coreografias do ano. E eu acho que a Vila Matias soube, né, não só explorar bem o tema, mas ao mesmo tempo soube explorar, né, a pista como um todo. Embora acho que o tripé poderia ser um pouco mais bem utilizado, mas acho que soube ser, dentro da medida do possível, explorado. O Lennon, da Imperatriz Alvinegra, gosto muito dessa comissão de frente, eu acho que ela é muito bem ensaiada, a roupa é muito boa, e ela trazia uma leveza, né, que eu acho que é bastante importante. Eu acho que a abertura da Imperatriz Alvinegra, junto com essa comissão de frente, fez o negócio andar, né, em uma consonância muito boa. A Ana Paula, da Zona Noroeste, que eu acho que é uma belíssima coreografia. Eu acho que um belo uso de um elemento surpresa, mas ao mesmo tempo um belo uso dos desenhos de coreografia. Ao mesmo tempo a indumentária passa muito bem a ideia e dá uma leveza, né, dá uma bela maleabilidade aos componentes. Acho que isso é muito importante e acho que as escolas têm que ficar muito mais atentas a isso, né? Comissão de frente é um quesito importante, né? São 40 pontos em jogo, né? Então tudo tem que ser feito da melhor forma possível para que essas pessoas, muitas delas nem recebem, possam ter um mínimo de conforto na pista, que é o caso da comissão de frente da City Arrigo, da União dos Morros, que eu acho que é a melhor comissão de frente do Carnaval deste ano, soube muito bem explorar
o coreográfico, né, os desenhos, toda a técnica das pessoas que estavam ali na pista, mas ao mesmo tempo soube passar o humor, a leveza, apresentar a escola, um bom uso do tripé e fez, né, talvez a grande apresentação aí da escola neste ano no Carnaval de 2026. Então, parabéns às escolas que a gente citou como grande, né, destaque no quesito comissão de frente, mas também as outras, né, as demais escolas aí que fazem trabalhos bastante belíssimos, dentro da medida do possível, dentro da sua realidade, conseguem entregar um quesito bastante difícil. E, como eu disse, muitas das pessoas que estão, né, trabalham como estudante de frente, não recebem para isso, né? Então, as escolas têm que valorizar um pouco mais e entregar, né, um belo elemento, no caso, fantasia, principalmente, para essas pessoas. Baiana destaca aqui 4 escolas, que eu acho que são roupas bastante bonitas, mas eu acho que esse ano a gente teve baianas que poderiam ser um pouco mais bem exploradas. Acho que é um quesito, já foi um quesito de Santos, não é mais quesito, mas é uma parte importante da escola, uma parte importante da ancestralidade e que merece um pouco mais de atenção, inclusive dos carnavalescos, né? De entregar fantasias confortáveis, de fantasias leves, fantasias que dão a essas senhoras, muitas delas, a possibilidade de elas irem tranquilas pela pista. Cita aqui a União Imperial, a Vila Matias, a X9 e a União dos Morros. Do meu ponto de vista pessoal, União Imperial e X9 tem as grandes alas de baiana do Carnaval Santista deste ano, em especial a União Imperial. Alegoria, cita aqui a União Imperial do Wallace Santos, um belo conjunto, talvez o melhor conjunto de... Talvez não, é o melhor conjunto de alegorias do Carnaval Santista deste ano. Todas as alegorias, embora não sejam muito grandes, elas conseguem trazer a ideia, conseguem trazer a proposta, e conseguem trazer acabamento, conseguem trazer dramaticidade, bom uso de volumes, bom uso de cores e o belo uso das esculturas, né, ao longo de todas as alegorias da União Imperial. Cita aqui o Abre-Alas, com certeza, e o Segundo Carro, que são belas reproduções, belas execuções. Cita aqui também a Vila Matias, a comissão de carnaval da escola, que soube, dentro da medida do possível, também fazer um bom uso das alegorias. A escola deu um avanço, né? Ela tinha acabado de subir do grupo de acesso e, no especial, soube trazer esse volume que é exigido para o grupo, mas, ao mesmo tempo, soube trazer isso com um belo acabamento, com um belo uso de esculturas, inclusive, esculturas bem grandes, inclusive, e que na pista deram efeito, souberam ser bem exploradas e bem aproveitadas. E por fim a X9 do Amaury Santos, que eu acho que é um conjunto alegórico um pouco fora do óbvio, se a gente for comparar, por exemplo, com a União Imperial, que é o luxo ao extremo. A X9 foi mais na criatividade, explorou muito bem os materiais, e não só soube explorar muito bem os materiais, como os materiais souberam ser camuflados, né? Você olhava as alegorias e você não batia o olho de cara para dizer que aquele era um copinho de café ou qualquer outra sinalização, vamos dizer assim, de reaproveitamento, de reciclagem. Então, nesse sentido, acho que essas 3 escolas fizeram belos conjuntos de alegoria. As outras demais também têm que ser parabenizados, porque não é fácil fazer alegoria no carnaval. É o produto carnavalesco mais caro de uma escola de samba. É também o que tem que ter mais responsabilidades, porque, de certa forma, você tem que levar essas alegorias com segurança para as pessoas, né, estarem ali, quem estiver em cima do carro, com segurança, e, ao mesmo tempo, trazer esse brilhantismo, né? As alegorias são importantes para uma escola de samba, não é o quesito chave, mas é o quesito de impacto, né? Então, eu acho que todas as escolas, todos os carnavalistas merecem aí os parabéns quanto a isso. Vamos a fantasias, que eu acho, na questão de fantasia, destaca aqui a direção de carnaval do Império da Vila, um conjunto de fantasias muito bem feito, muito bem organizado, de muito bom gosto, né? Bela roupagem como um todo. Cito também a União Imperial, do Wallace Santos, que é impecável em todos os fundamentos. Fantasias com costeiros, fantasias com propostas de cor, fantasias com volumes, fantasias que dão ao componente a possibilidade de eles brincarem, mas ao mesmo tempo eles se sentirem vestidos, né? E acho que isso é muito importante.
Cito também a comissão de carnaval da Vila Matias, que também, assim como as alegorias, souberam explorar muito bem o tema, com uso de cores, volumes e assim por diante. A Sangue Jovem, que na questão de fantasias foi muito bem, soube aproveitar, soube explorar muito bem essa parte. A X9, do Amaury Santos também, acho que em termos de fantasia, X9 perdeu décimos, mas não quer dizer que as fantasias eram ruins, as fantasias eram muito boas, mas a questão da chuva, né, danificou algumas peças, principalmente as peças de espuma. Mas nesse sentido, a X9 também foi impecável, porque por mais que caísse o dilúvio, quase todas as fantasias ficaram intactas, exceto as de espuma, né, que aí não tem como a escola fazer uma mágica para isso. E a Ilha dos Morros, né, do Igor Caneiro, que eu acho que é o grande conjunto de fantasias deste ano. Eram fantasias muito fáceis de ler, muito fáceis também de entender a proposta como um todo. E cito também as baianas da Unidos Morros, né? Ah, não, eu citei, né? Exatamente, que eram muito bonitas, né? Elas todas de cigana. E, mais além disso, eu acho que as fantasias da Unidos Morros, elas são fantasias de grupo, um grupo de acesso, talvez até mesmo especial, de São Paulo, muito bem feita, muito bem confeccionada. A escola está de parabéns quanto a isso. Eu acho que em termos de alegoria, a Unidos Morros pecou muito, mas em termos de fantasia, a escola foi muito bem. E destaco também todas as outras escolas, porque fazer fantasia também não é fácil. Fica talvez esse alerta, né? Eu acho que eu entendo as escolas reaproveitarem fantasias de outros grupos, em especial de São Paulo, mas eu acho que carece um pouco mais de reaproveitamento, mas não trazer a fantasia como ela é completa para a pista. Eu acho que tem que ter um pouco mais de atenção quanto a isso. Eu acho que a própria liga, né, ela tem que ficar um pouco mais atenta a essa realidade, porque senão a gente vai acabar fazendo enxerto de carnavais de outras cidades. E eu acho que isso perde um pouco do brilhantismo do carnaval. Acho que as fantasias elas podem vir de outras cidades, mas tem que ser feito um trabalho. Isso vale também para as esculturas de alegoria, né? Não adianta você pegar uma alegoria, uma escultura de uma alegoria que já existe em outra cidade, trazer para cá e achar que é por isso, né? Não, tem que ser feito um trabalho, tem que ser feito todo ali um estudo. Eu acho que a liga, né, pode ser um pouco mais criteriosa quanto a isso. Vamos à parte musical, porque em termos de musical, eu destaco aqui o samba do Império da Vila, que eu acho que na pista funcionou muito bem. Eu acho que ele deu uma elevada num belo desfile. O Império da Vila poderia facilmente ter subido, mas pecou em alguns pontos, né? Mas o fato é que o samba do Império da Vila foi um grande destaque. Cito aqui a bateria do Mestre Manguinha na União Imperial, uma bateria forte. Eu não vou dizer que ela foi reta, porque ela não foi, mas ela foi segura, se prestou ao samba, um samba que era muito bom, que na pista se fez presente ainda mais, mas acho que o destaque musical da União Imperial é a bateria. A bateria soube não só trazer o samba para a pista, mas também trouxe o canto da escola e elevou, né, de certa forma, com bastante dramaticidade, toda a proposta visual, narrativa e de dança que a escola estava trazendo. Então a bateria ela foi literalmente o coração da escola, ela foi a força motriz para que tudo desse certo. Na Vila Matias destaca aqui o samba enredo, samba muito bom do Vila Matias, na pista funcionou ainda mais, acho que ele soube foi trazido, né? Trouxeram ele para a pista de uma forma bastante cadenciada, bastante condizente com a escola, uma escola que estava subindo, como eu disse, mas que não sentiu, no ponto de vista, os problemas que poderiam surgir. A escola foi rebaixada, né, vamos dizer assim, por erros dela mesmo, né? Acho que hoje a escola tem um pouco mais de cabeça fria para ver essa realidade, mas se ela soubesse justificar tudo que ela apresentou, ela teria ficado facilmente no grupo especial, né? Então, fica essa questão, né? Porque além do samba, a bateria do mestre Cauê, bateria muito boa, acho que é a grande bateria do grupo, junto com a da Padre Paulo, desse ano, e muito bem executada, né? As bossas, as convenções, as transições entre as frases musicais também muito bem executadas, e não é à toa que, se não me engano, é uma bateria que tirou 40, né? Ou tirou nota máxima, né? Então, parabéns à escola, parabéns ao mestre Cauê e o Ademazinho do Cavaco, né, que soube juntar o samba bom, a bateria muito boa
e com a voz soube elevar o canto da escola, trazer a pista, para a pista, né, toda essa força do pai Felipe, o enredo da escola. Cito também aqui a Imperatriz Alvinegra, na bateria do mestre Denis Santos, que soube, na chuva, no pouco contingente que a escola tinha, no pouco impacto visual que a escola tinha, conseguiu trazer o samba forte, né? O samba foi muito forte, o samba foi quente. Quem estava na arquibancada ficou, vamos dizer assim, impactado com o desfile. E eu acho que o grande motor da Imperatriz Alvinegra é a bateria do mestre Denis Santos, que fez uma apresentação muito bela, muito bem executada, a melhor bateria aí, portanto, do grupo de acesso, pelo meu ponto de vista. A Sangue Jovem teve um samba muito bom, acho que o samba pegou na pista, né? A população, quem estava nas arquibancadas e quem estava na pista teve uma sinergia muito boa, na toa que também a gente destaca aqui a harmonia da escola, talvez a grande harmonia do grupo de acesso, uma das grandes harmonias do carnaval deste ano, que o samba ficou ainda mais elevado com a bateria do mestre Ronaldo, que foi muito boa na pista também. Aqui já é o oposto, né? Se a bateria da Imperatriz foi um pouco mais arrojada, a da Sangue Jovem foi mais jogando ali para o samba a possibilidade dele crescer e da pista, né? Dos componentes também irem junto. Destaca aqui a bateria do mestre Rogério, da Padre Paulo, que aí não tem como, né? É uma bela bateria. Acho que esse ano novamente não era um samba bom, não é um samba bom no ponto de vista, né? Me desculpem quem é da escola, mas não é um samba bom. Mas acho que a bateria soube, junto com a escola, que cantou muito bem o samba, essa sinergia de canto, harmonia com bateria da escola, souberam levar para frente a Padre Paulo, e com isso o começo, né, uma boa começo de frente, um belo casal, souberam, né, juntar tudo isso e trazer para o resultado aí, portanto, um quarto lugar para o Padre Paulo, que eu acho que é um título praticamente para a escola, né? Praticamente um título, né? E a Padre Paulo fez uma apresentação belíssima, que deve servir aí de inspiração para os próximos anos. Acho que a escola seguir nesse ritmo, ela pode aí ter belos resultados e quem sabe, né, furar o trio de ferro aí do Carnaval Santista. Destaca aqui o canto da Mocidade Amazonense, que eu acho que foi o único ponto positivo do desfile da escola. Eu acho que os demais quesitos tiveram problemas dentro ou de execução ou de proposta na pista, seja de fantasia, seja até mesmo na execução dos demais, mas eu acho que o que não faltou na Amazonense foi a harmonia. A harmonia da Amazonense foi impecável do começo ao fim e soube, né, o canto da escola, né, a comunidade, de certa forma, conseguiu trazer de volta a Amazonense para a disputa e conseguiu deixar a escola no grupo especial. A escola aí que ficou na sexta colocação, é o pior carnaval da Amazonense, né, o pior resultado da Amazonense nesse retorno no Carnaval Santista de 2006, né? E X9 que tem talvez aí a bela catarse, né? Assim como eu destaco aqui a Vila Matias, eu destaco aqui a X9 no mesmo sentido. Eu acho que é a catarse. Eu acho que o samba da X9 eu não gosto, mas na pista deu muito certo. Né? Ele se executou muito bem, ele soube apresentar muito bem. E a bateria do Mestre Gugu também soube ali ser segura, é um dilúvio, né? E a escola acho que ficou ainda mais alegre. Eu acho que a bateria soube, dentro dessas adversidades da chuva, fazer um carnaval, uma execução rítmica também muito, muito impecável, muito boa. E fica aí, exatamente, né? Porque acho que se a escola seguir esse caminho, né? Acho que essa junção de comunidade, samba forte, bateria, leva a X9 aí novamente a sonhar com campeonatos. E é possível, viu? E a União dos Morros, né? Com samba. Acho que o samba da União dos Morros é muito bom. Eu acho que ele foi muito bem interpretado na pista como um todo. E eu acho que ele teve oscilações, pode ter tido oscilações de harmonia, mas eu acho que em termos técnicos gerais, a União dos Morros soube fazer uma apresentação boa, bastante impecável. E o samba ele conjunta, né? Ele conjunta o enredo, ele conjunta as fantasias, as alegorias, a comissão de frente, o casal. O samba ele é um pilar do desfile dos morros. Se é uma escola de samba, o samba tem que ser protagonista. Eu acho que
a Unidos Morros acertou novamente nessa proposta. Vamos à parte final aqui do nosso podcast. Os desfiles que eu acho que em conjunto são muito bons. Então, do Império da Vila, acho que o conjunto geral dos quesitos dos 3 módulos faz o desfile do Império da Vila ser muito bom. A União Imperial, que eu acho que é um desfile impecável, do começo ao fim, como eu disse, tecnicamente falando, ele é quase perfeito. Eu acho que a escola soube, na pista, demonstrar essa quase perfeição existente. A Vila Matias, que muita gente aqui nos critica, né, pra gente falar que o desfile da Vila Matias é bom, mas se a escola não tivesse os erros que ela teve durante a execução, eu acho que a Vila Matias pegaria esse 4º lugar facilmente da Padre Paulo, quem sabe até beliscar um 3º lugar, e eu acho que é um carnaval que a escola tem que se orgulhar, por mais que a colocação não seja esperada, acho que a Vila Matias fez uma apresentação muito boa, e fica aqui esse destaque, né, que eu acho que em conjunto é um desfile muito bonito de se ver, é um desfile bastante agradável, inclusive. A Sangue Jovem, que eu acho que se o único senão do desfile da Sangue Jovem é a alegoria, demais, é quase tudo muito bom, né? Samba, fantasias, o casal, a comissão de frente, a evolução, a harmonia, tudo é muito bom no desfile da Sangue Jovem, e acho que se a Sangue Jovem quiser ter voos mais altos, né? Ou seja, voltar a ser campeã do grupo especial e fixar-se, né, como uma escola força, ela tem que explorar um pouco mais, né? Trazer um pouco mais um visual pujante que está faltando talvez nas apresentações da escola. E a X9, que eu acho que é o melhor desfile do ano, junto com o da Vila Matias, acho que a X9 é a virtual campeã do Carnaval Santista. Mas ela ser vice-campeã, ela ficar na 3ª colocação, não é injusto, porque de fato ela teve problemas, né, carros que apagaram, fantasias que tiveram seus problemas, então a X9 poderia ser facilmente uma campeã, talvez se não tivesse chovido, mas aí é imponderável, a gente não sabe o que aconteceria, né? Mas eu acho que foi uma posição justa, 3ª colocação, mas eu acho que se não tivesse a chuva, a X9 seria facilmente campeã do Carnaval Santista, ou ficaria ali, ó, brigando pau a pau com a União Imperial por esse campeonato. O Carnaval Santista foi muito bom, eu acho que as escolas tiveram um bom nível técnico, né, um bom nível aí de apresentação na pista. Fica aí alguns senões, eu acho que é exatamente essa questão da infraestrutura, principalmente infraestrutura de sambódromo. Eu acho que as escolas, por mais que o sambódromo seja bom para as escolas, eu acho que carece de infraestrutura para que ele seja bem explorado e as escolas tenham um pouco mais de segurança. Também o público, né? Acho que o público em Santos existe, eu acho que ele tem que ser mais agradado, de certa forma. E eu acho que também tem que ser mais explorado essa realidade. Eu sou totalmente contra camarote. Eu acho que a gente teve enormes camarotes este ano. Acaba que o povo fica mais no camarote, de certa forma, porque você paga ali, né? Se toda uma infraestrutura ali para você estar se divertindo. Carnaval é diversão também, né? Mas eu acho que privilegiar-se o camarote e espremer o público em arquibancadas pequenininhas, né? Eu não acho que é um bom sinal, porque isso pode, com o passar do tempo, enfraquecer e afastar o público do Carnaval Santista. Eu acho que esse não é o objetivo de ninguém, nem da prefeitura, nem da Liga das Escolas LICES, né? A Liga que organiza o Carnaval Santista, e das próprias escolas, né? Acho que quanto mais o público estiver presente, e quanto mais o público presente for participativo, melhor vai ser para o Carnaval Santista. Então, parabéns a todas as escolas, parabéns a todos os segmentos. Não fiquem tristes se eu não citei, né, o casal, a comissão, a alegoria, a fantasia, a bateria, assim por diante. Mas aqui a gente deu os destaques, porque do que eu vi, dá essa sensação de arte, né, essa sensação do belo, essa sensação da catarse mesmo, de olhar e ficar embasbacado. Isso é arte, né? Arte não é só achar bonito ou achar feio. Arte é o que gera o sublime, né? O que gera o belo. É o que gera aquela sensação de olhar, ficar extasiado e querer entender por que aquilo está na minha frente. Eu acho que esses nomes que a gente citou aqui trouxeram um pouco disso, ou muito disso, dentro da nossa análise no Carnaval desse ano. Sábado agora
vai ter o sorteio da Ordem dos Desfiles, né, dia 30, das escolas de samba de Santos. E fica aí o desejo de boa sorte para todas as agremiações do grupo de acesso do especial, para que em 2027 todas consigam, dentro do possível, atingir seus objetivos e quem sabe, né, ganhar o Carnaval de Santos, seja do acesso para subir para o especial ou do especial para se sagrar aí campeã do grande Carnaval Santista. É isso, semana que vem a gente vai para o Carnaval Arte, que a gente vai falar do mesmo cronograma, só que para o Carnaval de São Paulo, com os grandes destaques que apareceram. Inclusive, muitas pessoas aqui vão aparecer de volta, né? Mas é isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e também nunca deixem de sambar. Tchau.